Em um palácio de estilo veneziano no coração de Boston, fantasmas assombram as paredes. Eles não são espíritos, mas ausências. Molduras douradas, vazias, que antes abrigavam obras-primas de Rembrandt, Vermeer e Degas. Estes espaços vazios são um memorial silencioso do maior roubo de propriedade privada da história. Um crime audacioso, executado com uma precisão desconcertante, que resultou no desaparecimento de 13 obras de arte, avaliadas hoje em mais de $500 milhão. A mulher que criou este museu, a excêntrica e brilhante colecionadora Isabella Stewart Gardner, deixou em seu testamento uma cláusula rígida. Nada em sua coleção poderia ser permanentemente alterado. Por isso, as molduras vazias permanecem, como uma ferida aberta e um desafio. Há mais de 30 anos, a Polícia Federal norte-americana e caçadores de tesouros de todo o mundo fazem a mesma pergunta: quem cometeu o crime perfeito? E, mais importante, onde está a arte? A história do roubo começa a 1h24 da manhã, de 18 de março de 1990. Dois homens, vestindo uniformes de polícia falsos, chegam à porta lateral do museu. Eles tocam a campainha. Dentro, dois jovens e inexperientes guardas de segurança estão de plantão. Um deles, Rick Abate, de 23 anos, vê os policiais no monitor. Eles dizem que estão respondendo a um chamado sobre uma perturbação no pátio, quebrando um protocolo de segurança fundamental. Abate abre a porta. Os policiais entram e pedem que ele se afaste da mesa, dizendo que há um mandado de prisão para ele. Abate, confuso, obedece. Em segundos, ele é rendido, algemado e interrogado sobre o paradeiro do outro guarda. Logo, os dois guardas estão amarrados e amordaçados no porão do museu. Um dos ladrões diz a eles: "Vocês vão ouvir falar de nós nas notícias." Agora, os ladrões tinham o Palácio de Arte só para eles. E o que se seguiu foi uma das cronologias mais bizarras da história do crime. Eles não correram, eles passaram incríveis 81 minutos dentro do museu. Primeiro, foram para a sala holandesa. Lá, ignoraram obras mais valiosas e foram direto para as joias da coleção. Eles brutalmente cortaram com uma lâmina a única paisagem marítima de Rembrandt, A Tempestade no Mar da Galileia, e outra de suas obras-primas, Um Cavaleiro e uma Dama de Preto. Em seguida, retiraram da parede com cuidado a pintura mais valiosa do museu, e uma das apenas 34 obras conhecidas de Johannes Vermeer, O Concerto. Suas escolhas eram estranhas. Eles roubaram um pequeno e antigo vaso de bronze chinês, mas deixaram para trás a tampa, que valia quase tanto quanto o vaso. Foram até o segundo andar e tentaram, mas não conseguiram, remover uma grande bandeira napoleônica. Levaram pequenos esboços de Degas e um pequeno autorretrato de Rembrandt. Ao final dos 81 minutos, eles fizeram 2 viagens até o carro. Carregaram as 13 obras e desapareceram na noite de Boston. Nenhuma arma foi disparada. Nenhum alarme silencioso foi acionado. Foi um roubo limpo, audacioso e terrivelmente eficaz. Na manhã seguinte, a cena do crime era um caos silencioso. A Polícia Federal norte-americana assumiu o caso, iniciando uma investigação que se tornaria uma das mais longas e frustrantes de sua história. As pistas físicas eram quase nulas. Os ladrões levaram as fitas de segurança, e a cena do crime foi contaminada por policiais que chegaram antes dos especialistas. Ao longo de 3 décadas, dezenas de teorias e pistas surgiram, mas uma delas sempre foi a mais forte para a Polícia Federal norte-americana: a conexão com a máfia de Boston. A teoria principal se concentra em uma facção da máfia da Nova Inglaterra. A Polícia Federal norte-americana acredita que um ladrão de arte local, condenado anteriormente, chamado Bobby Donati, pode ter sido um dos cérebros da operação. A ideia é que ele teria roubado as obras para usar como moeda de troca, para negociar a libertação de um chefe da máfia que estava na prisão. A teoria ganhou força quando uma fonte confidencial disse à Polícia Federal norte-americana que Donati havia visitado o chefe de sua facção, Carmelo Melino, anos antes, e falado sobre roubar o museu. O problema: pouco mais de um ano após o roubo, Bobby Donati foi brutalmente assassinado em uma guerra de gangues. Se ele sabia onde a arte estava, o segredo morreu com ele. Outras teorias foram investigadas. Seria um roubo encomendado por um colecionador bilionário e sem escrúpulos, ou talvez um trabalho interno. As suspeitas recaíram sobre o guarda Rick Abate, que abriu a porta e cujos movimentos foram considerados estranhos naquela noite. Mas após anos de investigação,
a Polícia Federal norte-americana nunca encontrou provas concretas para indiciá-lo. A cada pista promissora, os agentes encontravam um beco sem saída. Os anos se transformaram em décadas. O caso do roubo ao Museu Gardner se tornou uma lenda, um santo graal para detetives, jornalistas e caçadores de tesouros. Em 1997, o museu aumentou a recompensa para 5 milhões de dólares. Hoje, ela está em 10 milhões de dólares por qualquer informação que leve à recuperação de todas as obras em bom estado. E ainda há uma promessa de imunidade de processo para quem devolver as obras. Mesmo assim, silêncio. De tempos em tempos, uma nova pista surge e reanima as esperanças. Um gangster idoso em seu leito de morte afirma saber onde as obras estão. Um antiquário na Holanda diz ter sido abordado por intermediários. A Polícia Federal norte-americana chegou a fazer uma escavação na casa de uma viúva, de um mafioso, sem sucesso. Em 2013, a Polícia Federal norte-americana fez um anúncio bombástico. Eles afirmaram ter resolvido parte do mistério. Eles sabiam a identidade dos ladrões menos membros de uma organização criminosa, baseada no meio Atlântico e na Nova Inglaterra. Eles também afirmaram que as obras foram transportadas para Connecticut e para a região da Filadélfia nos anos seguintes ao roubo. E que por volta de 2003, houve uma tentativa de venda, mas eles não revelaram os nomes dos ladrões, pois ambos já estariam mortos. E a trilha Dodge Patch Dolly esfriou completamente. O roubo ao Museu Isabella Stewart Gardner é mais do que um crime de propriedade. É um crime contra a cultura e contra a história. As obras roubadas não pertenciam a uma pessoa, mas à humanidade. O valor de $500 milhão é apenas um número. O valor artístico e histórico é incalculável. Elas são irrecuperáveis. As molduras vazias que permanecem nas paredes do museu hoje não são apenas um lembrete de um crime não resolvido. Elas são um luto permanente, um espaço em branco em nossa herança cultural. Elas representam a fragilidade da arte e a permanência da perda. E elas continuam a fazer a pergunta que ecoa há mais de 30 anos. Onde está a arte? Um mistério que talvez nunca seja totalmente decifrado pelo nosso códice histórico.